Olá pessoal, eu estou aqui num sistema que eu desenvolvi em Laravel 8 e vou mostrar para vocês uma coisa que é aqui, e eu vou mostrar aqui para vocês, vou ensinar como é que eu fiz, eu selecionando aqui um setor e ele vai buscar a função e depois com esses dois na mão ele foi buscar o grupo. Tudo isso feito com jQuery e Ajax. Então vamos aqui em rotas e vamos criar uma rota para ele. Eu vou chamar a rota de teste. Então já criei aqui uma rota, é o tipo get, e ele vai lá, o caminho dele é /teste. Aqui eu tenho a HTTP controller admin, vai ficar na pasta admin e vai chamar teste controller @teste, o controller dele. E o nome dele para chamar é teste. Então eu vou dar comando aqui para criar o controller. PHP artisan make controller na pasta admin teste controller, que é o nome, e -- resource, que ele já cria os resources todo pronto lá. Depois disso eu vou aqui em HTTP controllers na pasta admin e vou buscar o teste controller. Observe que aqui o meu sistema já está pronto. Isso faz parte de um curso que eu lancei de desenvolvimento em Laravel 8. E isso está lá no Udemy. Depois, no final do aprendizado aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui na minha rota e vou fazer o seguinte. Aqui o método que eu vou colocar não vai ser o teste não, vai ser o index. Primeiro eu vou adicionar aqui, tirar esses comentários, vou adicionar aqui o método construtor. Esse método construtor, ele vai me ajudar no referenciamento das tabelas. Eu coloco aqui, olha, as tabelas, ó, setor, função e grupo. Só que ele está dando um erro aqui, eu tenho que dar um include, quer dizer, o use. Então vamos incluir aqui, olha, o setor, o grupo e a função, que já são módulos já definidos, já existentes, aqui o sistema já... E agora aqui eu vou chamar a view. E a view vai ser vai estar na pasta admin, na subpasta teste e vai ser o index.blade.php. Antes da gente fazer a view, eu tenho que me lembrar de uma coisa. Eu tenho 3 selects, então eu tenho que gerar 3 listas para mandar para eles preencherem o select. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é uma lista de setores, que ele vai pegar lá no select. Depois eu tenho uma lista de funções em que eu botei aqui, olha, onde o ID é igual a 0, quer dizer, vai ser uma lista nula, sem nada. Por quê? Porque essa lista vai ser preenchida depois quando ele escolher o setor. E por último, uma lista de grupos também nula, com o ID igual a 0. Agora vamos aqui em Resources, Views, aqui em Admin, vamos criar uma pasta chamada Teste, e dentro dessa pasta nós vamos colocar um novo arquivo chamada index.blade.php. Olha, antes de fazer esta view index.blade.php, eu vou voltar aqui no controller e eu tenho que adicionar, eu tenho que passar esses parâmetros que eu não passei, que são os setores, as funções e os grupos. Funções e os grupos, senão não vai funcionar. Agora sim, vamos voltar lá e fazer o index. Como eu já havia falado, isso é um sistema já pronto, então eu tenho aqui já um template pronto que chama-se base.blade.php, está lá na pasta layouts. Eu vou herdar as propriedades dele. E aqui eu vou adicionar uma section chamada content e um end section. Agora aqui eu vou abrir um form e fechar o form. Notem que eu não botei nada no action porque eu não vou executar nada aqui. Eu apenas vou mostrar a montagem do select. Vamos adicionar aqui então o primeiro campo, o primeiro select, que é o de setor. Observe que eu estou usando, tanto aqui no form como a classe, estou usando as classes do Bootstrap para dar uma formataçãozinha mais ou menos nela. E aqui embaixo também, usando as próprias classes do Bootstrap.
E o link para buscar essa biblioteca do Bootstrap, eles estão aqui dentro desse base.blade.php. Ele já vem herdando essas características de lá. Então, voltando aqui no select do setor, eu já tenho aqui o label, o setor, é um setor ID, a identificação dele, setor ID. E aqui eu tenho um for each, onde eu vou pegar os setores todos e vou montar a lista para poder formatar o select. Vou então copiar e vou colar aqui duas vezes, uma para a função e uma para grupo. E vou fazer as alterações que eu preciso. Já fiz aqui as alterações para a função, agora vou fazer do grupo. Agora é só salvar e vamos testar. Já está aparecendo, vamos ver como é que funcionou. Ok, está funcionando bem. Nós temos aqui 4 setores que eu já havia cadastrado anteriormente. E nós temos aqui a função que eu trouxe nula e o grupo também que eu trouxe nulo. Nós vamos, ao selecionar esse aqui, ele vai começar a montar o segundo, e ao selecionar o segundo, ele vai montar o terceiro grupo. Agora nós temos que prestar bem atenção. A primeira coisa que nós temos que fazer é dar um name para este formulário. E eu vou colocar aqui com o chamado de person form e um ID também com a mesma identificação. Este nome ele vai ser utilizado para buscar aqui lá embaixo no JavaScript do jQuery. Agora eu vou aqui antes do fechamento da tag form, eu vou adicionar aqui um campo em que ele vai identificar uma rota. Na hora que ele clicar ali em setores, ele vai executar esta rota. Então, e esta rota eu chamei primeiro, o nome externo dela é data funções URL, que é igual a chave, abre chave, é uma rota cujo nome é load funções. Esta rota é que vai carregar as funções. Vamos então fazer essa rota load funções. Vamos aqui na web, na rota, e eu vou definir ela aqui. Ela tem que ser do tipo get, chamada load funções, é que vai aparecer no navegador lá em cima. E eu venho e vai ser dentro do teste controller, e o método vai se chamar load funções. Vou até copiar e vamos lá no teste controller. Vamos descer aqui um pouco. Eu vou usar este create porque ele não vai ser necessário. Então eu vou chamar load funções o mesmo nome que foi batizado lá na rota. Este método load funções ele vai receber um request, que é uma requisição. E o primeiro comando aqui que eu vou fazer é pegar dentro dessa variável todos os campos que estiverem na tela. E depois eu vou pegar o setor ID, que é o setor que ele clicou lá ao selecionar, que está dentro desse dataform, lá nesse campo setor ID. Agora eu vou fazer uma query em que eu vou explicar isso para vocês, que vai buscar todas as funções que estão ligadas àquele setor. Então, mas para vocês entenderem aqui, primeiro eu vou aqui no meu diagrama de entidade de relacionamentos. O que eu tenho? Um relacionamento many to many, que é de grupo para função. Um grupo tem N funções e uma função tem M grupos. E aqui dentro do banco de dados, ele também está ligado ao setor. Então aqui dentro do banco de dados, eu vou ver aqui o seguinte, olha, o grupo função, quais são os campos que tem, olha. Grupo função eu tenho grupo, função e o setor ID. E eles estão ligados ao grupo. Então, com isso, eu formatei aqui uma query da seguinte forma. Eu vou buscar select, a função ID e o nome da função. From, grupo função e função. Onde grupo função ponto função ID é igual a função ponto ID. É a ligação dessas duas tabelas. E o grupo função do setor ID é igual ao setor que foi digitado lá na tela e que eu busquei aqui.
ordenado por função.nome. A seguir, eu mando executar esta query. Observe que ele deu um erro aqui e eu tenho que fazer a importação lá em cima. Então, eu importando aqui, Illuminate Support Facades /db. Tem gente que chama Facades, enfim, não importa a pronúncia. E por último, eu chamo a view lá na pasta admin, teste, e o nome da view é função _ajax.blade.php. E passo as funções que foi onde eu busquei aqui. Vamos então fazer essa view função Ajax. Aqui, dentro de views, admin e teste, eu vou abrir um arquivo, função ajax.blade.php. E nesta função Ajax, eu vou montar exatamente isso aqui, olha. Este for each com essa option aqui do select de função. Então eu venho para cá e adiciono. Ele só vai montar este pedacinho do select. Observe que para que isto funcione, eu preciso apontar um link para a biblioteca do jQuery. Então eu vou aqui, olha, vamos ver se ele já está correto apontando lá. Exibir código-fonte da página, com o botão direito, e eu mostro o código-fonte. Aqui eu observo que eu já tenho aqui, olha, o apontamento necessário, que é o jQuery, está aqui apontando para a biblioteca. Agora eu tenho que fazer uns comandinhos aqui, depois que é uns comandinhos de JavaScript. Então eu vou abrir aqui um script e vou fechar o script. E aqui dentro, então, eu vou dar um comando perguntando se o documento está pronto. Essa parte que é do próprio JavaScript do jQuery. Eu vou fechar logo aqui, porque estes comandos, se eles não tiverem totalmente corretos, eles não vão funcionar. Então eu já aproveito e fecho antes que eu esqueça. Agora eu vou dar um comando perguntando se o setor ID foi trocado, foi change, e ela vai executar uma função buscando aqui, olha, este campo setor ID, que é aqui, olha, o setor ID tem que ter esse ID aqui, que é aqui que ele busca o número. E aqui da mesma forma, eu vou fechar o comando. Depois, se ele foi alterado, então eu vou buscar aqui uma URL, que ele é o campo, olha, person form, lá do formulário, e eu pego o atributo dele, chamado data funções URL, que eu definir aqui em cima, olha, aqui em cima. A seguir, eu vou pegar esse setor ID, que é o valor, olha, é este campo .val. Eu vou buscar esse setor ID que foi alterado, porque ele disse que alterou aqui. E vou, então, acessar o Ajax. E vou fechar logo antes que eu me esqueça. E para acessar o Ajax, eu tenho que passar uns parâmetros. Eu vou passar o URL, também vou passar o campo, os dados, que é o setor ID, e depois vou verificar se deu o success, fechar logo, e executo este comando, que é o comando de formatação do HTML. Vamos agora testar para ver se deu certo. Vou dar um refresh aqui, selecionar um setor caldeiraria, e agora, atenção, atenção, olha, selecionou caldeireiro, soldador e supervisor de elétrica. Se ele selecionar outra coisa, olha, vamos ver o que tem. Esse não tem nada, mas o elétrica industrial também não tem nada. Mecânica tem, olha lá, técnica de segurança do trabalho. Agora falta fazer essa parte do grupo. Para fazer a parte agora de selecionar a função e abrir novos grupos, eu vou aqui em cima, da mesma forma que eu fiz esta aqui, olha, essa URL aqui, eu vou aqui depois desse final, antes do tag de fechamento do form, eu vou colocar aqui o data groups URL, que é uma rota que é chamada load groups. Vamos então definir esta load groups. Eu venho aqui na web, pego o load funções, duplico ela, troco para load groups, aqui também troco para load grupos e aqui também. Agora eu volto aqui no test controller
e vou definir um novo método que é o load grupos. E vamos definir aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Além disso, eu também tenho que buscar a função ID, porque nesta aqui nós vamos carregar dependendo do setor e da função. Eu vou então fazer a query e vou explicar para vocês. Agora, a query tem o seguinte, eu preciso selecionar o grupo ID e o grupo nome para formar o select. Eu vou buscar dentro do grupo função, a função e o grupo. São três tabelas diferentes. E aqui eu faço a junção entre elas. O grupo função, pela função ID eu ligo na função, na tabela de função. E aqui o grupo função, o grupo ID eu ligo no grupo pelo ID. Aqui o grupo função, o setor, eu digo que é igual ao setor que veio daqui, da tela. E também a mesma coisa, a função ID é igual à função que veio aqui da tela. Ó, o order by grupo.nome. A seguir eu mando executar e vai sair na variável grupos. E para finalizar esse método, eu chamo a view, que é admin.test.grupoajax.blade.php. Eu tenho que fazer esse grupo Ajax. Para fazer esse grupo Ajax, eu vou aqui em Views, botão direito em cima de teste, vou novo arquivo e vou definir grupo ajax.blade.php. E da mesma forma que foi da outra vez, o grupo Ajax é que ele é composto apenas dessas 4 linhas de comando. Vou botar aqui. O que falta agora é a gente voltar aqui no index.blade.php e lá embaixo e fazer esta rotina semelhante aqui. Vou copiar e vou colar. Minto, não é nada disso. Ctrl Z, eu vou colar apenas esta parte aqui, está dentro do documento.ready. Ctrl C e vai ficar aqui embaixo. E vou fazer as alterações. Pronto, já fiz, agora fiz as trocas aqui. Ó. Além disso, eu adicionei aqui o seguinte. Como ele busca lá o anterior, ele busca a URL e mais o setor ID. E esta, além do setor ID, ainda busca a função ID. E aqui ele passa a URL do Ajax, ele passa a data com o comando dos seguintes campos, a função ID e o setor ID. E depois ele pergunta se foi sucesso? Foi. Aí ele volta e joga lá no grupo ID e monta o HTML. Vamos ver se deu certo? Aqui eu já dei um refresh, vamos selecionar o setor caldeiraria, vamos à função caldeireiro e vamos ao grupo. Selecionou certo, tá vendo?